Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Curiosamente, quando eu conheci o Wallace, ele estava com a ex-esposa. Já estavam separados há quase um ano, nessa época, só que eu não fazia nem ideia. Trabalhava como garçonete numa pizzaria ali mesmo no bairro, e foi justamente eu que os atendi naquela noite. Estavam ele, a ex-mulher, a filha de 6 anos. Foi uma situação curiosa e até meio embaraçosa, porque enquanto eu os atendia, ele não tirava os olhos de mim. Na hora me senti até mal, porque convenhamos, né? Ele estava ali com a família. Não apenas eu me senti desrespeitada, mas achei que ele não agiu legal com a mulher também. Onde eu ia, ele me acompanhava com o olhar. Eu passava diante da mesa e percebia que ele não tirava os olhos de mim. Até pensei, nossa, cara safado, tá na mesa com a mulher e a filha. E sabe, fica me... É uma coisa que eu sinceramente não gostaria de passar. Meu marido, por exemplo, ou namorado, sei lá, comigo numa casa comercial e paquerando outra. Se fosse numa outra situação, ele sozinho, por exemplo, quem sabe eu até gostasse, mas, sabe, não era o caso. Me senti bem incomodada. Achei falta de respeito. Inclusive, depois que terminaram de comer, quando estavam saindo, ele ainda me deu uma última olhada. Não era a primeira vez que algum cliente cismava comigo ali na pizzaria. Aliás, às vezes era comigo, às vezes com uma colega ali de trabalho, sabe? Para falar bem a verdade, isso acontecia meio que direto. Modéstia à parte, apesar de não ser nenhuma Miss, né, campeã de beleza, nunca fui de jogar fora. Na época, estava sozinha. Já fazia muito tempo que não tinha namorado. E olha, não era por falta de candidato não, viu? Até que, para minha surpresa, no dia seguinte, ele apareceu de volta. Só que dessa vez, adivinha? Sozinho. Como sempre fui fisionomista, apesar da circulação de pessoas ser grande ali, eu lembrei dele na mesma hora. Quase pedi para uma menina, uma colega, atendê-lo. Mas aí, bem na hora, ele sorriu e fez um sinal, de modo que não tive como. Me aproximei da mesa, o atendi da maneira mais educada possível. Mas de saída, vi que ele não tinha ido ali só para comer pizza. Tanto que de saída ele falou: não sei se você lembra de mim, mas eu estive aqui ontem com a minha ex-mulher e minha filha. Sei lá, eu fiquei com a impressão que eu já te conhecia de algum lugar. A gente por acaso se conhece? Você lembra de mim? Olha, eu acho que não, viu? Acho que você se confundiu. Pode ser, mas ontem eu fiquei cismado. Posso saber seu nome? É Flávia. Você quer fazer o pedido já? Sabe, tentei ser o mais profissional possível. Mas ele nem se deu por achado. Flávia? Talvez eu esteja confundindo mesmo com outra pessoa. Eu sou o Wallace. Muito prazer. Falou aquilo e me estendeu a mão. E só depois que eu o cumprimentei que ele fez o pedido. Do mesmo jeito que tinha acontecido na noite anterior, ele ficou me olhando o tempo todo. E não foi a última vez. Foi apenas a segunda. Volta e meia ele aparecia na pizzaria. Até que com o tempo, ele começou a dar em cima de mim descaradamente. Demorou para eu acreditar que aquela mulher que estivera com ele naquela primeira vez fosse mesmo sua ex-esposa. No começo, eu pensei que ele estivesse mentindo para mim. Como a gente sabe que acontece às vezes com os homens, né? Uma noite, acredite quem quiser, ele ficou ali na pizzaria até dar o horário de fechar. Foi o último cliente a sair. Queria que eu aceitasse uma carona no carro dele.
porque precisava conversar comigo. Sabe quando a pessoa te vence pelo cansaço? Eu não queria, nem tinha o propósito de me envolver com ninguém. Mas ele fez tanto esforço para se aproximar de mim, que no fim, achei que talvez valesse a pena. O fato é que começamos a sair. Ele acabou me provando que não estava mentindo, que era de fato separado. Aos poucos foi me passando assim mais segurança. E no fim, acabamos, digamos, namorando, tendo um relacionamento, digamos. E com a convivência, claro, eu fui descobrindo a ótima pessoa que ele era. E, inevitavelmente, acabei gostando dele. Como morava sozinho, depois da separação, logo que completamos 6 meses juntos, ele me fez o convite. Flávia, estava aqui pensando, você não quer vir morar comigo? Você já fica a maior parte do tempo em casa mesmo? Por que você não traz lá tuas coisas, tuas roupas e vem para cá em definitivo? Mas você não acha que é muito cedo ainda? Morar junto é uma coisa séria. É quase um casamento. Eu sei. E é por isso que eu quero você aqui comigo. Eu estou gostando muito de você. Eu quero você comigo o tempo todo. Olha, fiquei até emocionada com as palavras dele. Mesmo assim, não decidi de supetão. Preferi primeiro pensar. Era uma coisa muito boa, se fosse num impulso, eu teria aceitado na mesma hora, mas a gente sabe como é relacionamento entre homem e mulher, né? Às vezes, na prática, não costuma ser a maravilha que a gente imagina. A primeira coisa que eu pensei foi que, além de conversar comigo mesma, eu deveria também conversar com os meus pais. Minha família já o conhecia, assim como a filha dele. Todo mundo gostava dele, só que, não sei, apesar de estar bem apaixonado, achei meio cedo. Imagine, só 6 meses que nos relacionávamos. Apesar disso, no entanto, no fim acabei aceitando. Até porque sabia que ele não ia aceitar não como resposta. Passamos a viver como marido e mulher. E desde o começo, ele me falou que queria que eu lhe desse um filho. Detalhe, tinha de ser um menino. Como se eu tivesse o poder de decidir, né? Até porque ele já tinha uma menina com a ex, então queria um menino. Aliás, eu nunca me dei com essa esposa dele. Né? Pense numa criatura assim, xarope. Eu achava que ela ainda gostava dele e não tinha se conformado com a separação. Porque quando acontecia da gente se ver, ela nem me olhava na cara, deixando muito descarado, sabe, aquela dor de cotovelo. No começo, fiz de tudo para me dar bem com ela, porque ela tinha uma filha com Alice. Então, querendo ou não, eu ia ter de conviver com ele, né? Mas não deu. Desde o começo, ela torceu o nariz para mim. Chegou num ponto que eu cansei, né? Se ela não queria fazer amizade comigo, e isso era muito claro, eu não podia fazer nada. Tinha tentado, mas infelizmente não consegui. Foi depois que eu e o Wallace completamos 1 ano juntos, que ele fez uma coisa que sinceramente não me agradou. Quer dizer, não tinha sido a primeira vez que ele pisou na bola, né? O Wallace era meio desligado com certas coisas. Às vezes fazia uma coisa sem pensar, né? E sem imaginar que aquilo podia estar me magoando. Para se ter uma ideia, ele já tinha levado a ex-mulher e a filha na mesma pizzaria onde eu trabalhava e onde a gente tinha se conhecido. Não gostei daquilo. Parecia até que estavam em família. Cheguei a conversar com ele sobre isso. Pedi que ele não fizesse mais aquilo. Mas foi a mesma coisa que nada, viu? Não sei se ele se fazia de desentendido ou o quê, mas no fim, vinha sempre com a mesma conversa. Desculpa, amor, não fiz por mal. E depois tem outra, o que tem?
Por gostar dele, eu fui relevando. Só que, da última vez, ele me deixou realmente muito zangado e muito magoada. Ali do lado de casa morava uma família, mas eles desocuparam o imóvel e o Wallace, sem, repito, nem conversar comigo, acabou alugando essa casa no seu nome e trouxe a ex-mulher e a filha, adivinha, para morar ali, do lado de onde a gente morava. Eu nem sabia de nada, até porque ele nem conversou comigo. Eu tinha trabalhado no sábado, entrei 4 da tarde, foi bem nesse horário que fizeram uma mudança. À noite fiquei esperando que ele fosse me buscar, mas aí por volta das 11 horas, ele me mandou uma mensagem dizendo que estava muito cansado, tinha se feito muito esforço a tarde toda e por isso não ia me buscar. Era para eu chamar um carro de aplicativo. Eu até aquele momento não sabia do motivo de ele estar tão cansado. Liguei para saber que história que era aquela. E aí, bem nessa hora, né, que eu esperava uma resposta, ele não esclareceu. Não explicou o motivo. Só deu uma desculpa, meio que desconversou, mas não falou nada, assim, de concreto. Foi só no domingo de manhã que eu descobri a história. Eu vi que ele pegou a caixa de ferramentas e falou: olha, eu vou dar uma mão ali para Fernanda e já volto, tá? Quando o almoço estiver pronto, aí você me liga. Eu olhei para a cara dele, até aquele momento, sem entender nada. Como assim, Wallace? Você vai dar uma mão para quem? Para Fernanda. Ela mudou ontem para casa aí do lado. Olha, eu tive de ver com os meus próprios olhos, porque não conseguia acreditar. A tal de Fernanda já estava praticamente instalada ali na casa. Não falei nada, mas fiquei muito chateado, com raiva mesmo, sabe? É como eu já disse, eu não me dava com essa mulher. Em todas as chances que a gente teve de ficar perto uma da outra, ela fez questão de mostrar que não queria saber de amizade comigo. Tentei ser compreensiva durante um certo tempo, até que desisti. E agora, sabe, mais uma vez, tentei ser tolerante. Seria mais cômodo e conveniente, sabe? Tentei entender a intenção dele, ter a filha morando ali do lado. Só que o fato de saber que a ex dele também estaria perto me fez ficar de sobreaviso. Naquele domingo, ele me ligou perguntando se eu estava fazendo bastante comida. E quando ele falou o porquê da pergunta, olha, eu já estava me segurando, mas naquela hora, ele queria saber da quantidade de comida que eu estava fazendo, porque talvez, foi a expressão que ele usou, talvez a Fernanda e a filha fossem almoçar com a gente, na nossa casa. Olha só, Deus é que sabe o que eu me segurei para não estourar. Mesmo assim, engoli, goela abaixo, mas só Deus sabe como que eu me senti. Meu Deus, era só o que me faltava. Eu cozinhar para a ex-mulher dele. Se tivesse se tornado uma amiga, ainda vá, mas uma pessoa que olhava para mim, só que eu não estava olhando para ela. E com aquela cara. E sabe, o fato é que desde que essa mulher se mudou ali para a casa do lado, eu não tive, e eu imaginei isso já no começo, nenhum minuto de paz. Antes disso acontecer, eu nunca tive ciúme do Wallace. Nunca desconfiei dele. Apesar de saber que ela ainda tinha, sabe, alguma esperança em relação a ele. Isso dava para ver na cara dela, pelo despeito que ela demonstrava comigo. Mas, olha, eu botava a minha mão no fogo, que ela não tinha se conformado com a separação.
Quando eu estava lá em casa, ela vivia chamando o agora meu marido para, sabe, fazer uma coisa, fazer outra, para qualquer coisa e até para nada. E quase sempre usando a filha como desculpa. Eu sabia que não era nada em relação à menina. O que ela queria mesmo era um pretexto para tirá-lo ali de casa. Só que era pior quando eu estava trabalhando, porque não sabia o que acontecia longe das minhas vistas. Olha, eu nem conseguia trabalhar direito por causa disso. Ligava para ele de meia em meia hora para saber onde ele estava e fazendo o quê. E às vezes chegava a duvidar que ele tivesse sido sincero e pedia que ele mandasse até uma foto. Ai dele se eu fizesse uma chamada de vídeo e ele não atendesse. Por isso já disse e repito, desde que essa criatura se mudou ali para o lado da nossa casa, que minha vida virou um inferno. Um domingo, eu preparando o almoço, dali da cozinha escutei o celular do Wallace tocando lá no quarto. Ele estava lá. Tinha acabado de sair do banho. Devia estar se trocando. Não sei o que me deu, mas me bateu um mau pressentimento. Deixei as panelas ali no fogo e fui ver com quem que ele estava conversando. Cheguei diante da porta do quarto, a tempo de ouvi-lo falar aquilo. Tá certo. Tá. Pode deixar que eu vou falar com ela, tá? Só me dá mais um tempinho. Eu nem esperei ele terminar a conversa. Só de ouvir aquilo, meu sangue subiu para a cabeça. Eu já imaginava quem estava conversando com ele naquele telefone. Tanto que já entrei com tudo. Vai falar o que com quem? Hein, Wallace? Para quem que você está pedindo mais um tempo? Ele naturalmente se assustou. Mas como eu já imaginava e como sempre fazia, desconversou. Falou que era coisa da filha dele. Olha, não sei explicar, mas a partir daquele dia, comecei a desconfiar que ele estivesse me escondendo algo. Eu sentia alguma coisa errada no ar. Eu jurava que ali tinha alguma coisa. E pena que não foi pela sua boca que eu descobri a coisa errada que tinha. Não foi ele que me contou, como geralmente acontece nesses casos. Olha, pena. Eu queria pelo menos isso, ter escutado ele me falando. Mas não foi por sua boca que eu descobri. Teria sido menos covarde da parte dele, mas foi pela boca da filha dele que eu soube. Olha, nada me tira da cabeça que foi a mãe da menina que mandou ela vir me falar aquilo. A filha do Wallace sempre teve livre acesso em casa, entrava e saía quando bem entendia. Para mim, estava tudo bem. Pois um dia ela apareceu. Eu, inclusive, preparei um lanche para ela enquanto comia. Do nada. Ela me olhou e falou aquilo. Sabia que eu vou ter um irmãozinho, tia Flávia? Olha, eu quase engasguei com o café. Como é que é, Amanda? Que história é essa de irmãozinho? Na sua ingenuidade, ela falou. Mas ainda está na barriga da mãe, vai demorar. 1000 coisas passaram pela minha cabeça. As piores possíveis. A menina não devia estar inventando aquilo. A não ser que a mãe tivesse pedido para ela falar. Se a Fernanda estivesse mesmo grávida, quem seria o pai dessa criança, meu Deus? Até onde eu sabia, ela não estava namorando ninguém. Quer dizer, não entre aspas. O fato é que me bastou formular essa pergunta. Quem seria o pai? Para a imagem do meu marido surgir na minha cabeça. Na mesma hora. Eu não quis acreditar. Tanto que depois conversei com ele.
Perguntei se ele sabia de alguma coisa. A ex-mulher de repente estivesse namorando ou saindo com alguém. Aí ele fez aquela cara que olha, e quando falou aquela frase, foi aí que eu me senti perdida. Não sei como não desabei no chão. Flávia, a gente precisa conversar. Ele não precisava dizer mais nada depois daquela frase. Bastou olhar para ele. Na verdade, há muito tempo eu olhava para ele e não sentia firmeza nenhuma nesse homem. E agora, com aquela notícia, que eu tinha certeza que não era mentira da menina, de que a mãe estava grávida, não me restou nenhuma dúvida na minha cabeça. E aquela frase, a gente precisa conversar. Quando a pessoa diz isso, é porque nada precisa ser conversado. Já fica tudo subentendido. Mesmo assim, ele ainda me deu o tiro de misericórdia. Olha, eu não sei como foi acontecer, Flávia. Eu juro pra você, mas eu e a Fernanda, a gente acabou tendo uma recaída, você entende? Foi uma vez só. Já te adianto, uma vez só. Não sei como foi acontecer, juro eu. Mas ela acabou ficando grávida. Você é muito descarado, Alice. Você quer que eu acredite que foi só uma vez? Aliás, que importa se foi uma vez ou 500? Você me traiu. Eu já andava desconfiada. Só de olhar pra tua cara, eu sabia. Na verdade, eu senti que alguma coisa de errada ia acontecer porque desde que ele trouxe aquela mulher para morar na casa do lado da nossa, que eu adivinhei, ia acontecer algo, e algo de que eu não gostaria, isso com certeza absoluta. E não deu outra. Repito, não fiquei mais um dia junto dele. Fiquei tão revoltada. Quase parti para agressão física. Ele, cara de pau como é, choramingou um monte, falou que me amava, que tinha sido um deslize, uma fraqueza, mas que não queria me perder. Implorou que eu não saísse de casa. Implorou. Sem chance. Sem chance. Tudo bem que ele tinha uma filha com ela, mas ele nunca se desvencilhou daquela mulher. Essa é que é a grande verdade. Tanto que quando o vi pela primeira vez, cheguei a pensar que ainda estivessem casados. É claro, não conhecia nenhum dos dois. Aí está um homem, uma mulher, ali numa mesa, uma criança pequena. O que você pensa? Marido, mulher e filha. Claro. Agora, o cúmulo foi ele trazer a ex-mulher. Ou devo dizer amante, para morar bem do lado da nossa casa, para infernizar minha vida. Olha, isso foi demais. Para completar, agora ela está esperando um filho dele. O filho homem que ele tanto queria. Não foi fácil para mim, porque eu apostei alto nesse relacionamento. Mas antes de perder o meu amor próprio, decidi sair de cena. Ele ainda veio atrás de mim um monte, como todo homem descarado faz, né? Mas não teve jeito, não tem volta. Ele que trate de se reconciliar com a ex, principalmente agora, né? Que ela está esperando o filho dele. O filho homem que ele tanto queria, que chegou até a pedir para mim, só que não deu tempo de eu tomar uma atitude, tentar fazer alguma coisa. Quanto a mim, estou tentando seguir com a minha vida. O que eu posso fazer? Esquecer desse cara? Sei que vou continuar sofrendo, penando, mas enfim, tem outro jeito? Não tem. Errei o tiro.
errei o pulo. Pensei que ele fosse aquele amor que a gente espera, o amor para toda a vida, mas não era. Se ele for o amor de alguém, é da sua ex, que desgraçadamente continua morando do lado da casa dele. Até quando, não sei. Porque isso eu aposto a minha mão que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, muito breve estarão morando juntos. O casalzinho, a filha já nascida e o rebento que vem por aí, que daqui a pouco nasce. Os 4 formando uma linda e feliz família. Enquanto eu, com certeza, durante muito tempo, vou estar aqui do lado, penando, sofrendo e chorando por ter errado no pulo, por ter imaginado que era o amor da minha vida, quando ele, na verdade, era e continuava sendo o amor, mas da vida de outra.